A gente vai continuar falando hoje e conversando sobre o tema da vocação, vocação sacerdotal, vocação do padre. Acompanha mais esse VT comigo, porque depois a gente vai ter mais uma conversa. Vamos lá. No mês de agosto, a Igreja Católica celebra o mês vocacional. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Portanto, a vocação é um chamado que provém de Deus e compreender a vocação como um dom é reconhecer que, em todas as circunstâncias, Deus nos chama para viver e realizar seu projeto de amor em nossas vidas. Cabe a nós entender e aceitar ou não os planos que Ele tem para nós. A vocação é dizer sim a Deus pela fé, é descobrir o próprio lugar no mundo, na família, na comunidade e no serviço aos irmãos e na igreja. Assim, o mês de agosto é dedicado para orações, reflexões e olhares voltados para as vocações. De domingo a domingo, em forma de oração, a intenção é pedir a Deus que prepare boas pessoas para cumprir e aceitar o chamado de Deus na terra, tornando o discernimento como algo essencial em nossa vida. Hoje, no Bendita Hora, você vai saber mais sobre a importância desse chamado. A gente continua conversando aqui, mas agora eu recebo o padre Rafael Vieira da Costa. Padre Rafael é conhecidíssimo já aqui na Rede Vida, tá sempre aqui com a gente, participa sempre aqui com o Dalcides, né? E, Padre Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer. Parabéns pelo Dia do Padre hoje, obrigado, viu? Parabéns. Para o senhor Deus, também. Obrigado, que Deus abençoe muita vocação. O Padre Rafael, ele é padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, a mesma congregação que o Frater Janderson, que estava aqui com a gente. Ele é graduado em Filosofia, Teologia, pós-graduado, especialização em Logoterapia. Ele é muito chique, gente, o Padre Rafael é muito chique. Em análise existencial, né? É vice-diretor do Instituto Menino São Judas Tadeu, aqui. Também atua como diretor, que é isso? Diretor de Investigação Científica do Instituto... Que é isso? Como que chama? Como que se pronuncia aqui? Gewissen. Gewissen. É consciência em alemão. Nossa, que demais! Atende as pessoas por orientação vocacional, aconselhamento de direção espiritual. É autor de livros aqui, ó, Maestro da Própria Vida. Nós já falamos aqui do, né, como tomar decisões e administrar consequências, viu? Padre, seja bem-vindo. Obrigado. Padre, mas que coisa interessante. A gente vai falar sobre vocação e a gente está falando da vocação do padre, nesse dia do padre, né? Mas a vocação de modo geral, já que o senhor atende famílias, jovens, né, e orienta as pessoas, né? Primeiro, por que essa coisa do mês vocacional ser, mês de agosto ser vocação? Né? Por que isso? Olha, isso é importante porque, primeiro que vocação não é só para padre e freira. Isso aqui é muito importante. Então, a igreja, né, a CNBB, a Igreja do Brasil, teve essa grande ideia de constituir agosto como um mês vocacional, porque nesse mês, além de nós celebrarmos o nosso padroeiro, o padroeiro das vocações sacerdotais, que é São João Maria Vianney, também celebramos o Dia dos Pais. Isso. E aí resolvemos, então, falar sobre vocação. Então, lá no primeiro domingo, agora nós falamos sobre a vocação sacerdotal. No segundo domingo, nós vamos falar sobre a vocação familiar. Da família. Sem família não tem padre nem freira. Justamente. E no terceiro domingo, nós vamos falar, então, aí sobre a vocação religiosa. Dos consagrados. E no quarto domingo, vamos ver a vocação do catequista, mas que engloba, porque aqui não é o catequista só o que dá catequese, mas o leigo em geral, engloba o leigo em geral. Mas esse dom de ensinar a fé... Os né? pais são catequistas. Os pais são catequistas. Né? Agora, padre, na verdade, a vocação, a vocação ela é um chamado, ela é uma decisão, é uma escolha, o que é? Porque quando a gente fala de vocação, a gente fala, Deus me chamou, né? Então, o que é? É um chamado ou é eu que decidi? Às vezes as pessoas gostam de fazer essa diferenciação entre chamado e escolha. E às vezes falam, não, vocação é um chamado, não é uma escolha, ou é uma escolha, não é um chamado, né? Na verdade, é as duas coisas. Primeiramente, toda vocação é um chamado que vem de fora. Sei. Então, por exemplo, a pessoa precisa... O Papa Francisco tem uma carta, né, que ele escreve aos religiosos, se chama Despertem o Mundo. E ele diz, a vocação, ela exerce uma força de atração.
Então, eu só sou atraído por aquilo que vem de fora de mim. Sei. Então, por exemplo, é a mesma coisa como amar uma pessoa. Então, Preciso de um estímulo. preciso de um estímulo, aquela pessoa, ela se torna amável de alguma maneira para mim. Então, a pessoa se sente atraída por ela. A vocação é a mesma coisa. Então, ela é um chamado, algo me atrai. Só que eu preciso fazer a escolha também. Porque a pessoa é livre. Porque né? a pessoa é livre. Ela é atraída, mas ela pode dizer assim, não, eu sou atraído, mas eu não quero. Eu não quero, eu tenho outras coisas que me atraem, enfim, né? Então são as duas coisas. Primeiro é um chamado e segundo é uma escolha da pessoa e precisa ser uma escolha livre. Isso é o mais importante, né? Porque toda vocação, quando ela não tem liberdade, seja ela matrimonial, sacerdotal, religiosa ou qualquer outro tipo de vocação leiga, se não houver liberdade, aí ela vira superstição, escravidão ou qualquer outro tipo, mas não vira vocação autêntica. Padre, o senhor falou assim, a vocação matrimonial, a vocação para e tal. Então, na verdade, porque quando a palavra vocação, falou em vocação, a pessoa já liga com padre, com freira, com aquela coisa e tal. Mas a vocação, as outras vocações são tão importantes quanto a vocação sacerdotal. Vocação matrimonial, uma pessoa que se casa, então ela foi chamada também, assim como o padre foi chamado para ser padre, ele foi chamado para o casamento? Foi chamado para o casamento. É preciso ter uma disposição, como eu digo, é preciso fazer a leitura dos sinais aí da sua própria vida e você se sentir atraído para viver uma vida a dois e constituir família. Porque se você não se sente chamado e atraído àquilo, acontece muito hoje, né, padre? Muitas pessoas casaram por convenção social. E aí isso não tem chamado nisso, né? Aliás, isso... nem existe sacramento, às vezes, às vezes nem existe. Nem existe, a igreja mesmo declara nulo. Tem um VT? Vamos ver, a gente vai ver um VT agora que fala um pouco sobre essa questão da vocação matrimonial, veja só. Então, mesmo que naturalmente o homem seja chamado ao matrimônio, sinta-se atraído para o matrimônio, independente da religião, até um ateu pode e sente esse chamado, né, a se unir, um homem se unir a uma mulher. Porém, ser casado, digamos, no civil, ser casado em outra religião, eu posso considerar que é meu estado de vida. Qual é o meu estado de vida? Eu sou solteiro, é meu estado civil, meu estado de vida, eu sou casado. Mas quando eu coloco este casamento, este matrimônio, sob o olhar de Deus, fundamentado na doutrina cristã, na palavra de Deus, naquilo que Deus, o plano de Deus quer para o matrimônio, então isso é uma vocação. Muito bem, o padre está usando um chapéu, Saturno, chama Saturno esse chapéu, chapéu do padre, né? Porque parece um planeta Saturno. Aqui, interessante isso, né? Porque a vocação é um chamado, e é interessante que o padre faz uma distinção importante entre estado de vida e vocação, que são duas coisas diferentes. Por exemplo, nós, na vocação sacerdotal, nós temos um estado de vida. Isso. O nosso estado de vida é celibatário, é ser solteiro. Isso. Porque é um estado de vida, entende? Quando nós dizemos que é um estado de vida, significa que ele pode ter a ver com a vocação ou não. Entende? Por exemplo, nós sabemos que a castidade para o padre diocesano, ela é disciplinar, entende? Isso. Se por acaso fosse entendido que não seria disciplinar, então continuaria tendo a vocação sacerdotal do mesmo jeito. Então a vocação realmente, ela exerce um chamado, é muito diferente. As pessoas podem dar-se em casamento ou podem ser alguém que forma outras pessoas. Aquilo é um estado de vida que ela escolheu. Agora a vocação está muito mais ligada com o ser da pessoa, com aquilo que ela atrai, que ela se sente chamada, que ela se sente afetivamente bem com aquilo, que a vocação também não pode ser só uma conjectura racional, ela precisa envolver todo o meu ser, porque ela tem mais a ver com o ser do que com o fazer, né? Todos temos uma vocação perante a igreja? Todo mundo tem vocação, então, padre? Todo mundo tem vocação. Olha, perante a igreja, todos nós somos vocacionados, né? Primeiro, à vida. E depois as vocações específicas através do batismo. Então, uma pessoa que não
que não se sente vocacionada dentro da igreja porque com certeza ela ainda não está encontrada consigo. Ela não está encontrada consigo mesmo ainda, né, nesse sentido, né? Então, todo mundo tem uma vocação. Agora, é importante esclarecer, né, padre, assim, ó, que às vezes as pessoas pensam que a vocação é só matrimonial e religiosa ou sacerdotal. E não. Há muitas pessoas que são vocacionadas e que vivem muito bem. Por exemplo, há leigos consagrados. Tem pessoas que não se casaram e não se casaram. Os solteiros. São solteiros por opção. Por opção mesmo. Né? Por opção. Então, mas todos, a igreja motiva a que todos encontrem a sua vocação, porque Jesus era esse que olhava para as pessoas e conseguia dizer para você é um vocacionado. E a pessoa se encontrava com essa realidade profunda e verdadeira de si mesmo, que vinha à tona em dons, em manifestações de graças, enfim, para toda a igreja, né? Para a comunidade, para a sua própria vida, né? Ô, padre, a vocação, tinha perguntado, a vocação é diferente de profissão? Totalmente diferente. Profissão é o que te move, vocação é o que nos comove. Olha que bonito! Profissão que me move e vocação que nos comove. É aquilo que está mais ligado ao ser. Sim, está muito mais ligado ao ser. Uma comoção é quando eu me movo, mas eu me movo por algo interno. Ou seja, tem algo dentro de mim que me faz acreditar naquilo, que me faz viver aquilo, independentemente se aquilo às vezes é difícil de ser vivido. Sei. Então, a comoção tem a ver com a minha razão e os meus sentimentos. Agora, a profissão é mais aquilo que nos move, ou seja, é aquilo que me coloca para agir na vida. É o homo faber, é aquele que faz alguma coisa. E não necessariamente, às vezes a pessoa tem uma profissão, mas tem uma outra vocação. Às vezes não tem... quando a pessoa consegue que a sua vocação seja a sua profissão, isso é uma maravilha. Mas, porque a profissão, na verdade, tem uma coisa... A profissão é uma coisa que você... Tem uma hora que você não é. Por exemplo, você chega em casa, você trabalhou o dia inteiro como advogado, mas você saiu do seu escritório, fechou, pronto, você vai dizer, você não é. Agora, o padre. Você não tem um momento que falar, agora eu não sou padre. Não, eu não sou padre. Não, eu não sou padre. Como mãe, né? Você chega, mãe, não, agora eu não sou mãe. Né? Agora eu não sou pai. Isso é vocação, né? Não tem jeito, né? Agora, não tem como. Acompanha esse VT que fala sobre a diferença entre vocação e aptidão aí, nas palavras do saudoso. Esse homem era muito inteligente, pelo amor de Deus, Dom Henrique Soares da Costa. Putz, vamos ver. Meu irmão, minha irmã, quando se fala em vocação, é preciso ter cuidado para compreender que esta realidade vocação é uma realidade eminentemente religiosa. Não confundir vocação com aptidão, vocação com profissão, vocação com vocabilidade. Vocabilidade é o jeitão para fazer alguma coisa, aptidão para aquela coisa, talento. Por exemplo, quando se fala em teste vocacional, a expressão não é boa. Seria melhor dizer teste de vocabilidade ou teste de aptidão. Vocação é uma questão religiosa. Vocação envolve o mistério de Deus e o mistério de cada um de nós. Vocação retrata o sonho de Deus em Cristo para cada um de nós. Vocação é isso. A que Deus me chama na vida para seguir o Cristo concretamente? Gente, e é isso mesmo, né? A vocação, é o que o padre falou aqui, tem a ver com o meu ser, né? Tem a ver com o meu ser. Só falando do Dom Henrique Soares, talvez tenha sido uma das maiores cabeças pensantes da teologia aqui no Brasil. Infelizmente, na pandemia, ele foi acometido da Covid e a Covid levou Dom Henrique, muito jovem, foi levado. 2020, né? Foi muito triste mesmo a perda de Dom Henrique para a igreja. Mas é isso mesmo, que você estava falando, né? Eu gostei de você ter falado de comover e mover, né? A profissão me move a partir de alguma aptidão. De alguma aptidão, para usar as palavras, né? Agora, a vocação, ela envolve todo o meu ser, né? Então, eu sou a todo momento, não tem como deixar de ser aquilo que eu sou, né? Interessante, padre, uma coisa que seria legal comentar, às vezes os jovens hoje, por causa do acúmulo de informações, eles têm muita dificuldade de entender o que é a vocação ou
às vezes... Identificar a própria vocação. Às vezes chega, padre, qual que é a minha vocação? Essa é uma pergunta, assim, né? É tão pessoal, mas, olha, 2 coisas são importantes. Primeira coisa, para você saber se é uma vocação, é interessante que a sua mente e o seu coração estejam conectados. Então, se a minha mente pensa que aquilo é bom para mim, eu posso estar pensando que é uma profissão. Agora, se além da minha mente pensar que aquilo é bom para mim e o meu coração se encanta com aquilo... Que é uma outra comoção. Que é uma outra... É um dos primeiros sinais de vocação. Agora, uma segunda coisa que é importante perceber, assim, avaliando interiormente, é se aquilo que você olha para fora de você, se aquilo te atrai ou se aquilo te empurra. Tudo que empurra, tudo que nos empurra é doença. Tudo que nos atrai é vocação, é saúde, enfim. Por exemplo, imagina que um rapaz, ele arruma o guarda-roupa dele nos cabides 2 dedinhos de distância todos os dias. Isso, se ele levanta atrasado e fala assim, hoje não dá tempo e vai embora e tudo bem, se ele faz aquilo por organização, tá vendo que ele está sendo atraído para ser organizado. Agora, se ele levanta atrasado e se chega atrasado porque ele tinha que colocar os dedinhos lá. Porque fez uma mania. Porque é uma mania, isso é doença. Isso é doença, que empurrou ele para fazer aquilo. Ele foi empurrado para fazer aquilo. Quando eu sou empurrado, não tem vocação. Então é a mesma coisa, a menina que vai casar porque o pai e a mãe pediu, ou seria quer bom sair para de família, casa, ou quer sair de casa. Quer... Ela está sendo empurrada, isso nunca é vocação. A vocação sempre ela tem que exercer em mim um poder de atração. Preciso perceber, eu estou sendo atraído por aquilo ou não? Né? Interessante, interessante. E aí é um sinal de que eu estou sendo chamado, sou vocacionado e que realmente... E acertei na vocação. Acertei na vocação. Porque um dos sinais... Porque a dúvida que o senhor levantou é assim, isso é vocação ou não é vocação? Mas uma outra dúvida que surge é, será que eu acertei na vocação? Sim, porque isso é normal em todo o processo vocacional. De repente, isso acontece muito na crise dos 30 para os 40. Toda pessoa que existe uma crise antes da crise dos 40 que a gente chama de crise dos 30, que ela é pouco falada. Ali naquele momento, é um momento da vida em que você atravessou um período da sua vida que você necessariamente, olha, tem uma pesquisa científica que isso faz parte do organismo. Sim. Então, você é levado a pensar, será que tudo que eu fiz até aqui valeu a pena? Porque eu tenho um tempo daqui para cá agora. Será que tudo isso... Então, é muito comum que a pessoa se pergunte, é saudável que dentro de um processo vocacional, depois de um tempo, ela se pergunte sobre aquilo. É muito comum e natural que ela pergunte. Agora, toda vocação existe os seus desafios e as suas renúncias. Eu preciso estar muito claro assim, olha... Eu escolhi isso daqui. Agora tem renúncias que eu fiz nessa vocação que estão me apertando um pouco. E aí eu preciso perceber o seguinte: eu estou realmente disposto a continuar fazendo essa escolha? Isso é importante, né? Para ter a clareza de que mesmo que tenha algumas coisas que estão me apertando um pouco, mesmo assim a vocação ali permanece. Pode ser só coisas externas. Eu preciso perceber se não é aquele momento que eu estou vivendo aquilo. De repente eu me pergunto, mas é porque num momento aconteceu uma série de coisas. De repente eu paro para pensar, eu falei assim, gente, olha, aconteceu tudo isso daqui que de repente me fez ficar um pouco mais triste com quem eu sou. Mas é um momento, né? E aí, a partir de que esse momento passa, eu preciso totalmente estar me retomando dentro de uma vocação. Tem mais uma pergunta, Rodolfo? Tem mais uma pergunta, né? Vamos ver. É importante ter o apoio dos meus familiares se a minha vocação for religiosa, ou eu posso ir contra a minha família nesse momento? E aí, padre? E agora, padre? Olha, claro que todo apoio familiar é importantíssimo, mas a vocação ela é pessoal, irrepetível e intransferível, é sua. E a escolha é pessoal e sua. Então, se você estiver aqui contra alguém por escolha vocacional,
o faça porque você vai ser feliz, se realmente essa for a sua vocação. Não tenha medo de realizar a sua vocação porque, de repente, alguém da família não quer, né? E assim, todo o processo vocacional, às vezes, é uma falta de entendimento mesmo das pessoas. Por isso que, às vezes, existem pais. Eu ouço muito falar, graças a Deus, meus pais foram muito a favor da minha entrada no seminário. Mas eu tenho muitos amigos que dizem assim, meus pais foram contra. O senhor, né? Tem um que me disse assim, que o meu pai só aceitou no dia da ordenação mesmo, quando ele viu que não tinha como voltar para trás, né? Então, sim, eu preciso enfrentar todas as pessoas. Porque como é pessoal e como se refere a mim, né, tem a questão da felicidade e também é uma resposta para Deus, eu preciso dar essa resposta, né? Senão eu transfiro essa resposta essa resposta para os meus pais. Sim. Então, não são eles que vão responder. E sem contar o tanto que é ruim você ser inautêntico nesse mundo. De repente você não segue a sua vocação, você vai fazer a vontade dos outros. Você nunca vai estar se sentindo bem consigo mesmo. Isso é horrível, né? Assim, sentir deslocado daquilo que é próprio seu, daquilo que faz parte da tua vida. Essa é a sensação mais horrível do mundo. Se em algum momento... Aqui, ó. O Rui quer saber. Aqui, ó. Nosso Rui? Ô, Rui! O seminarista pode desistir durante a caminhada? Com certeza. Desiste que, nossa senhora. Aliás, deve, se ele não tem certeza. Porque, às vezes é uma debandada. O seminário é o lugar da escolha. Da escolha, né? Da escolha. Por isso que, por exemplo, na minha congregação, qual o senhor também estudou, são 12 anos de formação. Não é pouco tempo. Dá tempo de pensar muito. É justamente para você ter tempo de pensar, porque ali é o lugar de desistir. Ali é o lugar de você falar assim, não é isso pra minha vida. E é melhor que desista do que você levar uma coisa, uma escolha, levar uma escolha mal feita. Sim. Ô Rui, só pro Rui saber, eu não sei quando no noviciado, mas no meu noviciado nós éramos 32. Nós só ficamos 6 padres, né? 6 padres. 32. De 32 só ficamos 6 padres. Eu não sei, O meu foi a mesma coisa. Nós éramos 30 quando entramos no propedêutico. Né? No noviciado eu não me lembro, mas 30 sobrou eu. Só um? Isso. Nossa, então você tá melhor do que... O meu tá melhor, é alto, é muito isso, é verdade, Wilson. O índice de desistência é muito alto, porque, na verdade, o seminário também é um processo de discernimento. Sim. Então, muitas pessoas, às vezes, entram empolgadas e, às vezes, levadas por um outro pensamento, por uma outra coisa, e vai percebendo ali dentro, não, minha vocação é o matrimônio, não, minha vocação é ser pai, ser mãe. Isso é muito bonito, né? Sim, eu tive colegas meus que decidiram depois perceberam. O Dalcides era padre salesiano, né? Fez muito tempo, fazia programa na Canção Nova, e em um determinado momento ele passa por um processo de discernimento e diz, não, minha vocação é, né, o matrimônio. E de uma maneira madura, né? Isso que é bonito, de uma maneira madura, né? Ele assume, né, de uma forma bonita, né, o matrimônio junto com a Mariana Godoy, e é um exemplo. Um exemplo de vocação, assumindo a vocação matrimonial como algo que realmente lhe traz e que ele responde. Toda vocação precisa trazer alegria. Isso é importante, padre. O sinal. O sinal é a alegria. O sinal de que você acertou. Eu sempre digo para as pessoas, tá feliz? É porque você acertou. Você acertou. Não tem dúvida. Uma vocação bem vivida, realizada, ela traz alegria. Esse é o primeiro sinal. O Papa Francisco fala muito isso, né? Sejam alegres porque a vocação, ela traz alegria, né? Há ainda uma ideia de um peso vocacional, assim, sabe? Ai, coitado do padre. Não diga que é coitado. Não é coitado. Não, tá feliz, muito bom. Tá ótimo. Eu tô feliz, tá ótimo. Claro, é muito bom. E é verdade, padre. Se eu não fosse feliz sendo padre, eu já tinha deixado há muito tempo. Muito tempo. Eu não sou masoquista. Para ficar querendo sofrer. Ai, eu sofro por exemplo. Não. É muito bom, muito bom. Não, e isso é um sinal. Se é muito... Por exemplo, eu acompanho seminaristas, né? E também sou formador. Então, eu vejo os meninos. Então, eu digo sempre, olha, se a tristeza normal da vida, um dia você tá triste por alguma coisa, agora, se a tristeza te acompanha, tem que olhar a vocação.
Sim. Porque a alegria precisa acompanhar a vocação. Toda pessoa realizada vai se sentir bem, não tem jeito. E isso é importante. E toda vocação, não é só não vocação. É só vocação. Você é feliz no casamento? Você é feliz ali sendo pai, vibra, né, sendo mãe? É bonito, às vezes vejo relatos de mãe que dizem assim, até ser mãe, eu não tinha sentido como é gostoso ser mãe, né? Uhum. De repente eu me tornei mãe e eu quero mais um filho, eu quero mais um... Ou seja, é um sentimento de que acertou na vocação. Isso é muito bonito, muito bonito. Agora, acontece também um processo interessante, padre. As pessoas acertam na vocação e depois ela perde. Perde a vocação? Perde porque ela constrói em torno de si coisas que não condiz com a vocação. Ela criou. Ela vai criando por exemplo, às vezes há um casal, né? Casam, né? E discerniram o matrimônio e casaram e tudo mais. Mas, de repente, a pessoa começa a dar espaço na vida dela para coisas que não fazem parte de uma vida matrimonial. Sei. E aí, logo, ela começa a ser enganada pelos próprios sentimentos, pelas próprias... né? Ela começa a viver coisas fora e, de repente, ela percebe assim... Meu Deus, parece que eu não quero mais isso para minha vida, mas porque também ela não cultivou. Se você não vocação, se você não cultiva todos os dias, ela vai perdendo mesmo o sentido. A vida do padre também. Se você não cultivar a sua vocação, e a cultivar vocação na vida do padre é a oração, é a celebração da missa, é do sacramento. Se você não cultivar isso, perde o sentido. Perde o sentido. Perde o sentido, completamente o sentido. Rodolfo, olha aí, ó. Dê licença, eu queria parabenizar hoje o Padre Rafael, o Padre Juarez, pelo Dia do Padre. Olha aí, gente. E eu acho assim, todo mundo sabe, né, o girassol, né, é aquela flor que, né, se volta para o sol e se abre, né. Eu acho que a gente é muito parecido, né, como ser humano. Eu acho que quando a gente consegue ver, enxergar a luz de Deus, eu acho que a gente consegue se abrir, ser realmente nós mesmos e felizes e realmente felizes, né? É quando a gente consegue enxergar a luz, que é Deus. Então, essa é uma pequena homenagem para vocês dois. Obrigado. E que que vocês continuem aí nesse sacerdócio abençoado por Nossa Senhora. Deus abençoe muito. É uma singela homenagem da produção e da equipe toda para vocês. Rodolfo é totalmente... Rodolfo é sempre... Olha, Rodolfo, obrigado. Rodolfo, olha, é irritantemente carinhoso. O Rodolfo é sobrinho de padre e o padre... um abraço para o padre Paquito. Liguei para ele cedinho. Ligou para o padre Paquito, do padre da Arquidiocese de Botucatu. 43 anos de sacerdócio. 43 anos de sacerdócio. Cumprimento também o padre Paquito. E o Rodolfo, ele foi criado praticamente com o padre ali junto dele. É padrinho, se chama de padrinho, mas não é seu padrinho, se chama de padrinho. Trabalhei muito com Dom Antônio, E trabalhou com Dom Antônio, que é um exemplo assim, de um homem que viveu o sacerdócio de uma maneira muito, muito intensa mesmo. Muito intenso. E muito carinhoso mesmo, muito carinhoso. Rodolfo, muito obrigado. Imagina. Olha que carinho, olha que bonito. Gente, o girassol, olha, lindo. Nossa, eu não sabia que o programa ia terminar assim. Encerrou. Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado. Padre, obrigado, senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço Parabéns muito. pelo Dia do Padre. Obrigado, pelo Dia do Padre. Também. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a missão, a vocação, né? E tanto trabalho que o senhor tem. A gente vai encerrar agora o Bendita Hora com o clipe da música Maria Passa na Frente, na belíssima voz de quem? Na belíssima voz minha. Fica com Deus. Maria passa na frente, mas sempre ao Senhor nos conduz. Por amor, com amor, pelo amor de mãe. Maria passa na frente e pede por nós a Jesus, por amor, com amor, pelo amor de mãe. Nem só água em vinho lá em Caná, mas nossas vidas também transformou felizmente. No
Senhor veio hoje e além do amanhã estará nos corações dos que o amam, pra sempre presente. Por amor, com amor, pelo amor de mãe. Maria passa na frente, mas sempre ao Senhor nos conduz. Por amor, com amor, pelo amor de mãe. Maria passa na frente e pede por nós a Jesus. Por amor, com amor, pelo amor de mãe. Pois a um pedido de mãe todo bom filho atende, mesmo que ainda não seja no tempo previsto. Faz-se um milagre no instante e